sábado. Mais uma vez é um prazer para mim estar aqui com os irmãos. Hoje a gente basicamente teve uma experiência ali de um pouquinho do que viveram os maldenses, né? Na época, no princípio de tudo. Mas, para a honra de Deus, a igreja foi restaurada e a gente vai prosseguir daqui de dentro mesmo. Quantos aqui se lembram de Ayrton Senna? Um grande piloto de Fórmula 1 aí, né? Um dos maiores que já existiram, pilotos de Fórmula 1. Quando ele morreu, ele deixou uma escrita na lápide dele, porque além de piloto, ele também era um grande estudioso da Bíblia. E ele era um honrado, um homem decente, e ele deixou na sua Bíblia, escrito uma passagem, na sua lápide, escrito uma passagem bíblica, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 8, verso 38. Diz assim: nada pode me afastar do amor de Deus. Um verso maravilhoso, né? É um verso de consolação, um verso que traz esperança, que provavelmente foi colocado ali na lápide dele, porque representava algo que ele vivia, algo que ele gostava. Eu não conheci, não foi da minha época que ele corria. Ele morreu um pouco antes de eu nascer, mas eu lembro das histórias que eram contadas a respeito dele, que era um dos melhores pilotos, que não errava uma curva, que era um homem decente. Inclusive, quando eu tinha uns pontos de 6 anos, ainda eram vendidas as sandálias dele. Quem lembra das sandálias do Seninha? Era a sensação do momento. Eu era doido para ter uma daquelas, só que eu nunca comprei uma. Mas eu era doido para ter. Toda criança na minha cidade tinha uma daquela. E ele deixou a marca dele, que foi isso. Quando ele morreu, parou todo o mundo para contemplar, para lembrar do homem que ele era. Inclusive a China, quando foi noticiou com um clamor enorme, porque lá ele era quase como se fosse um samurai, uma pessoa de extrema importância. E aqui para nós no Brasil, o governo decretou um luto de 3 dias, tiveram várias salvas de palmas para ele foi condecorado com honras do governo e tudo mais. Foi um homem que deixou uma saudade enorme em todo o mundo. E uma perda desse tamanho faz a gente ter noção do que é um luto coletivo. Eu não vivi a época que ele estava ali no seu auge, correndo. Mas o meu avô me contava várias histórias, me contava da saudade que tinha de ver ele ali na pista, na televisão. O meu pai também acompanhava as corridas que ele fazia ali, e segundo ele, no dia que ele se chocou com um muro, eles nem acreditaram que aquilo tinha acontecido. Mas no domingo, quando foi noticiado na televisão a morte cerebral dele, o mundo inteirinho parou. Mas teve outro domingo também em que o mundo parou. Foi um domingo há muitos tempos atrás, onde morreu um homem que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ele praticou milagres, ele praticou a humildade, ele praticou o amor e ele praticou o cuidado com as outras pessoas. Acho que os irmãos já têm uma ideia de quem eu estou falando aqui nesse momento. Convido vocês a abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Vamos fazer uma oração antes. Grandioso Pai, Senhor, muito obrigado por mais esta sexta-feira que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a sua casa, Senhor, para entender um pouquinho mais do teu amor por nós, Senhor. Queremos te pedir que agora que nós vamos abrir a tua Bíblia, que o Senhor possa nos dar entendimento do que aqui for lido, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor possa inspirar os nossos corações, que o Senhor possa fazer esta mensagem ficar gravada na nossa mente, que a gente leve ela para todo sempre, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Eu vou compartilhar um segredinho com vocês. Eu gostei muito dessa Bíblia aqui porque ela tem essa tirinha aqui no meio, e aí eu coloco na passagem e facilita para mim achar.
porque quando eu estou aqui na frente aqui, parece que os livros se embaralham, não sei o que acontece, mas a Bíblia sai fora de ordem, eu não acho livro nenhum, então a tirinha me ajuda. Mas enfim, o livro de Lucas, ele, aqui no final, no verso 24, a gente vê ali o que acontece após a morte de Jesus. Aqui ele já passou todo o seu ministério, ensinou tudo o que ele havia ensinado para os discípulos, e então ele tinha sido crucificado numa sexta-feira, e agora, no capítulo 24, a partir do verso 13, a gente pode acompanhar a história que se segue. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Em que dia é esse? Esse dia foi o domingo em que Jesus havia prometido para eles que iria ressuscitar. Após 3 dias eu ressuscitarei. Ele passou todo o seu ministério falando para os discípulos o que se sucederia, o que deveria acontecer com ele, mas que passado 3 dias ele, enfim, ressuscitaria. E aqui esses 2 homens, eles eram pessoas que estavam acompanhando Jesus durante o seu ministério, estavam